praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mistura história, religião e uma ferramenta que parece que não tem nada a ver, estatística. A fonte é um artigo do Jorge Guerra Pires, Jesus Histórico, Base e Mitologia. E a pergunta central é gigantesca. Como é que a gente pode avaliar a historicidade de uma figura como Jesus de uma forma que seja, rigorosa? Metodológica, exato. E esse debate não é novo, né? Já dura séculos. Só que a abordagem que a gente vai explorar hoje é radicalmente diferente. O artigo nos apresenta o trabalho do historiador Richard Carrier, que basicamente joga um balde de água fria na área ao propor o uso do Teorema de Bayes. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver a abordagem do próprio autor do artigo, o Jorge, com o livro dele, o Gibíblia. Nossa missão aqui é entender como essas ferramentas mais modernas desafiam o consenso tradicional, né? E o que elas mostram sobre a natureza desses textos que formaram a nossa civilização. Certo, vamos começar a desempacotar isso, porque a premissa já é muito forte. O artigo abre com uma crítica pesada à metodologia tradicional, diz que ela é frágil, inconsistente e epistemologicamente mal definida. O que isso quer dizer na prática? Quais eram as ferramentas que os historiadores usavam até agora? Essa é a pergunta-chave. É o ponto de partida do Richard Carrier. Ele olha para as ferramentas que a maioria dos historiadores bíblicos, incluindo gente muito respeitada como o Bart Ehrman, usa. Por exemplo, tem o critério da múltipla atestação. Ah, sim. A ideia de que se algo aparece em várias fontes diferentes, é mais provável que seja verdade. Isso. Parece lógico, né? Se duas pessoas que não se falaram contam a mesma história, é um bom sinal. Outro critério famoso é o do constrangimento. A ideia é que se uma história é meio embaraçosa para os primeiros cristãos... Tipo o batismo de Jesus por João Batista, que poderia sugerir que Jesus era inferior a ele. Exatamente. Eles não teriam inventado algo assim, então. Deve ser verdade. O problema, para o Carrier, é que esses critérios são aplicados de um jeito muito seletivo. E muitas vezes um contradiz o outro. O resultado é uma colcha de retalhos. O que parece fazer sentido num capítulo se torna totalmente implausível no outro. A metodologia, no fim, gera mais confusão do que clareza. Entendi. Então o problema não é falta de esforço, mas a fragilidade das ferramentas. E é aí que entra a proposta do Carrier com esse tal Teorema de Bayes. Eu conheço isso da estatística, mas como é que isso se aplica à história? A gente não vai botar a Bíblia numa planilha, vai? Não, de jeito nenhum. E isso é o mais genial da proposta dele, eu acho. Carrier não propõe usar Bayes como uma calculadora mágica que cospe uma porcentagem de Jesus existiu. Ele apresenta o teorema como uma disciplina de pensamento. É uma estrutura lógica que força o historiador a fazer uma coisa que geralmente fica escondida. Que é? Explicitar as premissas. Ele precisa dizer, ok, eu tenho duas hipóteses aqui, competindo. Hipótese 1, Jesus foi uma figura histórica. Hipótese 2, Jesus é uma construção literária, um mito. E a partir daí a pergunta muda completamente, certo? Não é mais, tem alguma evidência para Jesus? Que é uma pergunta meio vaga. Perfeito. A pergunta vira outra. As evidências que a gente tem, os evangelhos, as cartas de Paulo, as contradições, os silêncios, tudo isso é mais provável se a hipótese 1 for verdade ou se a hipótese 2 for verdade. É uma comparação direta. Qual explicação torna as evidências menos surpreendentes? E isso bate de frente com a ideia do consenso acadêmico. Totalmente.
O Carrier não nega que a maioria dos acadêmicos acredite que Jesus existiu. O que ele questiona é como esse consenso se formou. Se o método para chegar lá é falho, o consenso só serve para amplificar o erro inicial. Me lembra um pouco a ideia de que por séculos houve um consenso médico de que sangrias funcionavam. O consenso não fazia o método ser correto. É exatamente essa analogia, e é aí que o trabalho do autor do artigo, Jorge Guerra Pires, com o G-Bíblia, entra de um jeito bem interessante. Ele conta que, sem nem conhecer o trabalho do Carrier na época, ele já estava aplicando essa mesma lógica de forma mais intuitiva. A premissa do G-Bíblia é tratar textos sagrados como produtos culturais, e seus personagens como possíveis construções narrativas. Ou seja, ele parte do princípio de que a hipótese 2, a do mito, é tão plausível quanto a hipótese 1, em vez de já assumir a historicidade de cara. Isso. Ao analisar, por exemplo, as versões conflitantes da ressurreição, ou o fato de que Paulo nunca cita um único milagre ou parábola de um Jesus em carne e osso, o livro, na prática, está fazendo um teste bayesiano. A pergunta é sempre: esses textos se parecem mais com relatos históricos, ainda que confusos, ou com mitologia em plena evolução? Certo. Isso tudo ainda soa um pouco teórico, H1, H2. Mas o artigo traz isso para a prática de um jeito fascinante. Ele nos joga numa das cenas mais famosas, a ressurreição, quando Jesus aparece para Maria Madalena. Sim, a cena do jardim. É um estudo de caso perfeito. Maria Madalena está lá no túmulo, chorando. Jesus aparece, mas ela não o reconhece. Ela acha que ele é o jardineiro. Ok, como relato histórico isso é muito, muito estranho. Mas, peraí, a explicação mais comum não seria que ela estava, sei lá, em estado de choque, traumatizada? Uma pessoa nesse estado poderia não reconhecer alguém? Ótima pergunta, porque ela nos força a ser rigorosos, né? Vamos aplicar a lógica. A evidência E é: Maria não o reconhece. A hipótese 1, H1 é: a cena é um relato histórico literal. E a hipótese 2, H2 é: a cena é uma construção literária. Sobre a sua objeção, sim, o trauma afeta a percepção. Mas a gente sabe, pela psicologia, que o reconhecimento de rostos e vozes de pessoas com quem a gente tem vínculos muito fortes é uma das nossas habilidades mais robustas. É quase automático. Exato. Mesmo em choque, a probabilidade de não reconhecer a pessoa mais importante da sua vida, que acabou de voltar da morte, é muito baixa. Então, a probabilidade da evidência, se a hipótese 1 for verdadeira, é baixíssima. A cena não faz muito sentido como um fato real. Ok, o relato histórico parece improvável. E se a gente olhar pela lente da hipótese 2, a literária? Aí a coisa muda. Se a H2 for verdadeira, a evidência não só faz sentido, como é exatamente o que a gente esperaria. O não reconhecimento é um recurso dramático clássico, um tropo literário, usado desde a Odisseia de Homero. Ele serve para algumas coisas. Primeiro, para mostrar uma mudança de status. Esse não é o mesmo Jesus de antes. Ele é agora uma figura celestial. E segundo, e talvez o mais importante, serve para controlar a autoridade narrativa. Como assim? Ao fazer a primeira testemunha da ressurreição hesitar, o texto diminui sutilmente o peso do testemunho de Madalena. Isso abre espaço para que a autoridade depois seja transferida para os apóstolos homens, como Pedro. Portanto, a probabilidade da evidência, se for uma construção literária, é muito alta. A evidência aqui favorece esmagadoramente a hipótese literária. Uau! Isso muda completamente a leitura da cena, de um detalhe bizarro para uma peça de engenharia narrativa. O segundo caso que o artigo levanta é ainda mais direto, eu acho, as últimas palavras de Jesus na cruz. Aqui não tem ambiguidade. Os evangelhos contam histórias que não batem. Não batem mesmo, são irreconciliáveis. Em Marcos, o mais antigo, e em Mateus, a gente tem um Jesus humano, desesperado. Ele grita em aramaico, né? Deus meu, por que me desamparaste? É um grito de abandono. É uma cena de cortar o coração, mas não é a única versão. Longe disso. Se você vai para Lucas, que veio depois, a cena é outra. O personagem mudou. Ele está sereno. Ele olha para os seus executores e diz: Pai, perdoa-lhes. E morre de forma confiante.
Já em João, o último de todos, a cena é um trininfo cósmico. Não tem dor, não tem desespero. Jesus está no controle. E as últimas palavras são uma declaração de vitória. Está consumado. Como é possível que ele tenha morrido em desespero, em serenidade e em triunfo, tudo ao mesmo tempo? Se fosse um evento histórico real, a gente esperaria variações de detalhes, mas não no sentido existencial da morte dele. Exatamente. Aplicando a lógica de novo, sob a hipótese de ser um testemunho histórico H1, a probabilidade de encontrar versões tão incompatíveis emocionalmente é quase zero. As últimas palavras de alguém marcam quem ouve. É o clímax. É muito implausível que as testemunhas saíssem com impressões tão opostas. A probabilidade da evidência, dado H1, é baixíssima. Mas sob a outra hipótese? Sob a hipótese de evolução teológica, essa evidência é ouro puro. É exatamente o que a gente preveria. Vemos uma progressão clara. Começa com o Jesus mais humano em Marcos, talvez escrito por uma comunidade que sofria perseguição. Depois em Lucas, um Jesus mais filósofo, por uma audiência greco-romana. E por fim, em João, ele é o Logos divino. A morte dele é só a conclusão do plano. O artigo chama isso de seleção natural das narrativas. É uma ideia muito poderosa. As versões que se adaptam melhor às necessidades de cada comunidade são as que sobrevivem e são refinadas. Perfeito. Essa progressão não é um erro histórico. Ela é o propósito da escrita. A probabilidade da evidência, se for uma evolução teológica, é altíssima. A conclusão, de novo, é que essas narrativas não se comportam como história. Elas se comportam como teologia se desenvolvendo. Certo, então o método bayesiano do Carrier nos dá essa estrutura para mostrar por que a hipótese do mito explica melhor as evidências. Mas o artigo argumenta que a abordagem ingibíblia do Jorge Guerra Pires adiciona outras camadas. Ele usa aquela metáfora ótima, são dois cachorros cheirando o mesmo osso, mas com focinhos diferentes. Qual é o focinho do Pires? O que ele traz de diferente? É aí que a análise fica ainda mais rica. Pires aponta 3 áreas. A primeira é a análise literária clássica. Enquanto Carrier usa a lógica para dizer que o não reconhecimento é improvável como história, Pires analisa isso como um mecanismo narrativo intencional. Um recurso com uma função clara, como a gente falou. Isso. Ele não trata o texto como um relatório falho, mas como uma obra literária construída com um propósito. Certo. Isso já aprofunda a análise. E o segundo ponto? O segundo é a análise do poder. Isso é crucial. Pires pergunta constantemente: quem se beneficia com esta versão da história? Quem ganha e quem perde autoridade? Me dá um exemplo prático disso. Como funciona essa análise de poder? Pensa naquela cena em que Jesus supostamente diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa passagem é a base da autoridade papal. Uma análise de poder não pergunta só se a tradução está certa. Ela pergunta: que comunidade, escrevendo décadas depois, precisava desesperadamente legitimar a liderança de Pedro sobre outras facções? A própria existência da história vira a evidência de uma luta de poder na igreja primitiva. A narrativa não é sobre o que Jesus disse, é sobre o que os autores precisavam que ele tivesse dito. Entendi. A escolha narrativa é tratada como um ato político, e isso vira mais uma camada de evidência para a hipótese 2. E qual é a terceira contribuição? A terceira é avaliar o impacto social da narrativa como parte da evidência. A análise não para no texto. Ela olha para o mundo e pergunta: o que essa história faz? Que tipo de sociedade ela ajuda a criar? Ao ver como essas narrativas foram usadas para justificar guerras ou para inspirar caridade, estamos coletando mais dados sobre a função delas. Em termos bayesianos, o que Pires argumenta é que ele trabalha com um conjunto de evidências muito mais amplo. Ele inclui o texto, o contexto de poder e o efeito social. E cada uma dessas camadas, para ele, fortalece ainda mais a hipótese do mito. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? Fica claro que não se trata de achar uma prova única. Parece ser mais sobre uma mudança de método,
sobre olhar para o mesmo material de sempre, mas com ferramentas novas e, principalmente, sem os pressupostos de antes. Exatamente. O valor desses trabalhos não é necessariamente provar que Jesus não existiu. É mostrar que a figura de Jesus, como a gente conhece pelos evangelhos, é muito mais bem explicada como um produto de mitologia, literatura e poder, do que como a biografia de uma pessoa real. O Carrier formaliza o problema metodológico com o rigor da matemática. E o G-Bíblia, segundo o autor, mostra as consequências culturais disso, expondo o efeito que essas narrativas têm no mundo real. Essa análise toda nos deixa com uma reflexão final que vai muito além da questão da historicidade, que, no fundo, talvez nem seja mais importante. Sim, o artigo fecha propondo que talvez a pergunta mais interessante não seja Jesus existiu. A pergunta mais provocadora e talvez mais incômoda seja outra. Por que nós precisamos tanto que ele tenha existido exatamente como nos contaram? Se a resposta para essa pergunta envolve nossa identidade, nosso medo ou as estruturas de poder da nossa sociedade, então a história de Jesus vai continuar sendo sempre menos sobre história e muito mais sobre a nossa profunda necessidade de acreditar. Grita na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. Zaratustra ri do alto da dor, Ivana afoga a culpa no amor. Um quer criar, o outro fugir, dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. O
homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.